Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo você também que nos assiste. Hoje possamos juntos meditar na palavra do Senhor e assim, mais uma vez, entendermos a sua vontade para esse tempo que vivemos, qual a Bíblia chama de tempo do fim. É bem verdade que Deus deu uma mensagem especial à sua verdadeira igreja na terra. Eu digo verdadeira igreja porque há milhares de igrejas hoje no mundo. Mas a Bíblia testemunha em Efésios que Jesus ele é o cabeça da igreja e que há um só corpo, ou seja, uma só igreja verdadeira. E lá em Apocalipse 12, versículo 17, Deus fala que essa igreja é aquela que guarda os 10 mandamentos, todos os 10, e tem o testemunho de Jesus. Então essa é a igreja verdadeira de Deus na terra. Entendendo isso, Deus entregou uma mensagem especial a essa igreja. A igreja que, pela graça do Senhor Jesus, anda na obediência aos 10 mandamentos. E se abrimos em Apocalipse 14, encontramos essa mensagem conhecida como Evangelho Eterno. Em Apocalipse 14, no versículo 6, ele diz assim: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então aqui é apresentado o Evangelho que irá percorrer toda a terra. O Evangelho que os seus servos irão espalhar por todo o globo. O Evangelho eterno. Esse Evangelho vai do versículo 7 até o 13. Onde Deus fala da vinda do juízo, a norma do juízo que são os 10 mandamentos, que todo e qualquer pecador hoje deve se entregar a Cristo para ter seus pecados perdoados e receberem graça para obedecer os 10 mandamentos. Aqui Deus exalta o sábado como dia sagrado, indo contra o mundo que tem exaltado o primeiro dia da semana como dia de adoração. Deus exalta o 4º mandamento como sendo o dia sagrado que está em sua santa lei, o sábado, o 7º dia da semana. Aqui Deus fala de Babilônia caída, que é toda e qualquer igreja que se posiciona hoje contra algum dos 10 mandamentos. Vou citar, por exemplo, o sábado. Temos muitas igrejas, em sua maioria, dizem que não precisa mais guardar o sábado. Deus chama essas igrejas de Babilônias e caídas. Ele mostra aqui a principal igreja que fomenta hoje, espalha sobre a terra doutrinas erradas, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela ensina o mundo a adorar uma trindade, ela ensina o mundo a adorar imagem de escultura, ela ensina o mundo a rejeitar o sábado e guardar domingos e dias santos. Deus fala que ela é a grande, a mãe de todas as abominações da terra. E Deus também lança um convite nessa mensagem para todos que quiserem se salvar e não participar das pragas, a saírem dessa igreja e de qualquer outra que não se posicione ao lado dos 10 mandamentos de Deus. Sair se quiser se salvar. E na parte final dessa mensagem, Deus apresenta um tempo em que o domingo será exaltado nas nações e aqueles que aceitarem a guarda do domingo receberão a marca da besta. Mas aqueles que, quando o domingo for exaltado por lei, pelos governantes e lei, com o apoio das igrejas, decidirem ser fiel a Deus na obediência do sábado, esses receberão o sinal de Deus e a salvação. Essa é a mensagem que Deus quer que circule o mundo. E o que Deus espera de sua igreja verdadeira? Agora sim nós vamos abrir na mensagem de hoje, que é Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel, capítulo 33. A partir do versículo 1.
Diz assim o Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tornar um homem dos seus termos, e o constituir por a seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que aí vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Aí ele continua no versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio o seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele... versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos, neles como viveremos então? Dize-lhe, visto eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus aqui ele usou uma ilustração com Ezequiel. Ele falou, o atalaia, ele ficava ali sobre as muralhas da cidade, de olho no horizonte. E ele tinha uma responsabilidade muito importante. A vida das pessoas dependiam da atenção, da vigilância do atalaia. E aí Deus diz, olha, quando vier a espada, se o atalaia tocar a trombeta, e as pessoas lá ouvirem a trombeta, e se elas, ao ouvir a trombeta, correrem, se salvarem, amém. Mas se o atalaia, salvará a sua vida, ele diz, mas se o atalaia tocar a trombeta, e a pessoa ouvir, mas não fizer caso, e a espada alcançar a pessoa morreu em sua iniquidade, mas o atalaia não tem culpa nenhuma, porque a pessoa ouviu, mas não se deu por avisado. Agora, se o atalaia não tocasse a trombeta, ele fala, e a espada alcançasse alguém, ele diz, aquela pessoa morreu por sua iniquidade, mas eu vou cobrar o sangue dela do atalaia, porque não tocou a trombeta. E agora ele olha para Ezequiel e diz, filho do homem, eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, se não se converter, e você não disser nada, o ímpio vai morrer na sua iniquidade, mas eu vou cobrar o sangue dele de você. Agora, se eu disser que o ímpio morrerá e você avisar, mas o ímpio não se der por avisado e morrer em sua iniquidade, você não tem culpa, ou seja, livrará a sua alma do sangue daquela alma, né? Porque você avisou, mas o ímpio não se deu por avisado. E agora voltando ao início, onde a gente viu um resumo do que fala o verdadeiro evangelho para esse tempo em que vivemos, Deus olha para a sua igreja, a qual ele constituiu como atalaia.
na terra até que Jesus volte. Aquele evangelho precisa chegar até as pessoas, que as pessoas precisam saber que chegou o tempo do juízo. As pessoas precisam saber que se elas não se converterem dos seus maus caminhos e aceitarem a graça de Deus em Jesus Cristo e andarem na obediência aos 10 mandamentos, elas estarão condenadas. As pessoas precisam saber que se elas não saírem da Igreja Católica, que é a grande Babilônia do livro de Apocalipse, que ensina doutrinas de homens e não de Deus, elas estarão perdidas. As pessoas precisam ser avisadas de que, se elas ouvirem as igrejas caídas que dizem para elas não guardar o sábado e não se voltarem para o Senhor, se converterem e começarem a guardar o sábado que está na lei de Deus, elas estarão perdidas. As pessoas precisam saber que se aproxima um mal sobre a terra, a qual Deus chama de besta, que trará o sinal da besta, que será a guarda do domingo. E aquele que se render à besta e à guarda do domingo estará perdido. Estará perdido. E aí Deus fala: você que eu constituí como atalaia, se eu mandei você avisar isso ao ímpio e você não falar, e o tempo chegar e essa pessoa morrer em sua iniquidade, eu vou cobrar o sangue dela das suas mãos. Das suas mãos. Agora, se você avisar, mas o ímpio não quiser ouvir, Deus não vai cobrar de nós, porque avisamos. Anunciamos o Evangelho. Se a gente vem aqui e olha para... Deixa eu ver aqui o livro. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O versículo 13. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas agora o que ele diz no versículo 14: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como vão crer naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então ele diz: como é que eles vão invocar o nome? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que eles vão invocar o nome de quem não creram? Como é que os ímpios vão crer se não estão ouvindo? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como é que vai ter pessoas pregando se elas não forem enviadas? O que é que o texto quer dizer para nós? Precisamos trabalhar. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que as pessoas invoquem o nome do Senhor, elas precisam que pessoas vão até elas pregarem. E ao pregar, elas vão conhecer quem é o Senhor e qual é o seu evangelho. E ao ouvirem, assim crerão e assim invocarão o nome do Senhor. Meus irmãos, nada vai adiantar recebermos uma mensagem tão preciosa e não compartilhar. A mensagem que deu Deus para nós é para ser compartilhada. Não foi em vão que Ele falou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Temos que sair como luz para iluminar essa terra escura com essa mensagem que Deus deu. E temos que sair como sal para dar sabor nessa terra sem sabor, por causa do pecado. Certa vez, eu lembro, até uns anos atrás, estávamos para visitar uma família e eu fiquei com um pouco de receio na época.
Porque a mensagem do segundo anjo, ela fala diretamente sobre a igreja que tem enganado o mundo. A principal igreja que tem enganado o mundo, que é a Igreja Católica. E as suas filhas, que são todas aquelas que seguem o seu caminho, ou seja, igrejas que defendem a Trindade, igrejas que não guardam o sábado, são todas filhas de Babilônia, caídas. E nós estávamos indo na casa de uma família que já tinha sua, era uma família religiosa. E anunciar essa mensagem, muitas vezes, tem pessoas que enxergam como crítica, está criticando a minha igreja, né? Quando na verdade é uma mensagem de salvação. Porque todo aquele que sair de igrejas caídas se salvarão. Mas eu lembro que na época eu fiquei preocupado, falar, Senhor, será que se eu falar essa mensagem, eles não vão ficar chateados e aí não vão querer mais estudar a Tua Palavra? Será que não vão desistir por ouvirem que a igreja que ele está caída? Mas eu fui orar. E Deus me convenceu em oração de que essa mensagem é minha. Só se preocupa em falar, o resultado está na minha mão. Então fui com a minha esposa lá, sumiu aquela nuvem de preocupação. Se Deus quer que eu fale, falemos. E a gente foi lá e falou. Leu a mensagem de Deus, que está dentro do Evangelho Eterno. E eu lembro que quando essa mensagem encerrou, que oramos, a casa estava cheia lá, a família. O líder da casa se levantou e falou assim, e eu estava esperando, né? Levantou sério, olhando para mim, para minha esposa. Mas ele falou assim, hoje Jesus entrou em nossa casa. E veio com aquele jeito marrudo, mas me abraçou, agradeceu, disse, Jesus entrou em minha casa, nos libertou desse mal. Essa mensagem nos esclareceu muito e trouxe luz à nossa casa. Agora imagine se eu deixasse o receio ter feito eu não ter avisado essa mensagem, não ter alertado aquela família, né? E diversas vezes o inimigo tenta, pelo menos a minha experiência, né, dissuadir de que essa mensagem é melhor não falar, porque as pessoas, se têm suas religiões, não vão gostar. E temos que lutar com Deus em oração, porque essa mensagem é de Deus, né? Essa mensagem é que vai tirar as pessoas das trevas e trazer elas para a luz. Não devemos dar ouvido à voz do diabo, que entretém as pessoas com outro tipo de mensagem que não vai dar salvação a elas. Ele tem apresentado às pessoas prosperidade. As pessoas vão às igrejas buscando prosperidade hoje, é isso que elas gostam de ouvir. Gasta-se lá a hora que tem na igreja, que deveria ser da Bíblia, mas gasta-se falando de prosperidade. As pessoas vão na igreja e gasta-se o tempo falando de curas e milagres. E a Bíblia quase não é lida. As pessoas hoje vão à igreja e passam-se mais tempo conversando com o diabo. Tem igreja que é assim, cai um endemoniado, o pregador passa mais tempo conversando com o diabo lá. O que é que você está fazendo na vida dele? Do que lendo a Bíblia. E é por isso que o mundo está assim. As pessoas estão nas igrejas, mas não conhecem o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque na igreja estão ensinando sobre prosperidade, aí não lê a Bíblia. Gaste-se mais tempo falando de curas e milagres e nada de Bíblia. Gaste-se mais tempo conversando com os demônios e nada de Bíblia. E por não ler a Bíblia, não dá tempo à Bíblia, as pessoas têm se encaminhado por um caminho de destruição. Não conhecem o verdadeiro evangelho. E aí Deus olha para nós como sua igreja na terra e fala, olha, vocês são atalaias. E o atalaia que não avisa, a culpa é dele quando as almas se perdem. E aí a gente deve se perguntar, em casa onde eu moro, tem alguém que não é da fé? Cada um faz sua pergunta. Se tem, agora eu faço a segunda pergunta. Eles já ouviram esse evangelho? Se já ouviram e não quiseram saber, aí pode se dar por
inocentar diante do Senhor. Você avisou. Mas se eles não aceitaram porque a gente não falou, a culpa continua sendo nossa. E agora a gente deve se perguntar, depois de avaliar todos os nossos familiares, eu tenho vizinhos? Tenho ou não tenho? Se eu tiver, agora eu me pergunto, eles já ouviram o Evangelho verdadeiro? Se não ouviram, eu me pergunto, foi porque eu não fui ou porque quando eu fui eles rejeitaram? Se você foi e ofereceu eles não quiseram, então a culpa não é sua. Mas se ainda não ouviram porque você não foi lá, no mínimo oferecer para que eles escutem, então a culpa é sua. Ou é minha também. E assim nós vamos falando e nos perguntando e meditando. Depois que eu analiso meus vizinhos, e agora eu me pergunto, aonde o meu círculo de influência consegue alcançar? Será que eu só consigo alcançar os meus vizinhos ou será que eu consigo alcançar o quarteirão? E se eu consigo alcançar o quarteirão, será que eles já ouviram o Evangelho verdadeiro? E se não ouviram, foi porque eu não fui ou porque eu fui e rejeitaram? E aí a gente se pergunta, será que eu conseguiria, se pelo menos dedicasse o sábado e um domingo, que é um dia que eu tenho livre, alcançar o bairro? E se eu conseguisse alcançar o bairro, se eu tenho essa capacidade, o bairro que eu morei já ouviu esse Evangelho que eu moro? E se não ouviram, foi porque eu não fui ou porque eu fui e me rejeitaram? Cabe a cada um fazer essa pergunta. O Evangelho que Deus nos deu, nenhuma igreja na terra tem. E Deus não entregou o Evangelho para que a gente sentasse aqui na igreja ou em casa, como eu sou privilegiado por ter essa luz, e não passar disso. Nós somos atalaia. O tempo está correndo. As nações estão fervilhando para entrar em guerra. Os sinais estão anunciando que Jesus logo vem. Logo vem. E cada um deve se perguntar diante do Senhor, aonde minha influência alcança? No meu trabalho, as pessoas já ouviram o Evangelho eterno? E se não ouviram, foi porque eu não falei ou porque elas não quiseram? Sempre tem um lugar que a gente poderia ter falado. Minha influência pode ser pouca ou muita. O meu nível de alcance pode ser pouco ou muito. Para quem tem um alcance menor, não se engane, Deus vai cobrar de você aquele alcance menor. Para quem tem uma gama de influência maior e consegue alcançar mais pessoas, não se engane, Deus vai cobrar dessa pessoa mais. Vou citar um exemplo. Existem missionários na obra que são pagos para trabalharem 100% na obra. São alguns que são levantados. Claro que esses vão ter um nível de alcance maior do que os irmãos. Porque os irmãos na semana trabalham e aí teriam o sábado livre, que é o dia do Senhor, e alguns têm um domingo. A família, eles vão ter oportunidade à noite, quando estão em casa, mas eu falo nos vizinhanças, nos bairros. Já o missionário que é 100% na obra, não. Ele tem todos os dias para sair de casa e bater de porta em porta oferecendo esse Evangelho. Então, claro que ele vai ter um alcance maior. Mas todos têm sua importância, porque todos conhecem a mesma mensagem. E Deus está olhando para nós e falando, eu constituí vocês como atalaia. Se vocês não tocarem a trombeta e as pessoas morrerem em seus pecados, vou cobrar o sangue dela de vocês. Mas se vocês avisarem, mas elas não quiserem ouvir, ela vai morrer em seu pecado, mas você livrasse a sua alma. Então, irmãos, Deus está chamando a igreja para
a anunciar o verdadeiro evangelho. Porque existem vários homens ensinando um evangelho falso, desencaminhando as pessoas. E as pessoas têm aceitado isso como se fosse verdade. E se nós não formos abrir os olhos delas, quem irá? Não se engane. Certa vez, Jesus falou, se essas pessoas não clamarem, as pedras clamarão. Se eu e você não for, Deus vai mandar outro. E vai passarmos para trás. Depois nos dará a nossa recompensa. O Evangelho nos fez muito bem, nos trouxe uma luz e salvação. Graças a Deus. Mas ela não deve se limitar só a mim e a minha casa. Existem pessoas que têm um lar destruído, existem pessoas que estão na miséria do pecado, no engano do diabo. Pessoas que acham que estão na luz, quando na verdade é trevas. Pessoas que só precisam que eu e você batam na sua porta para amanhã estarem transformadas com o verdadeiro Evangelho. E eu não estou aqui para medir capacidade, o que cada um vai e deve fazer. Deus conhece cada um. Deus conhece as limitações de cada um de nós. Deus conhece até onde eu consigo fazer. Deus conhece até onde eu consigo ir. Deus conhece o que eu posso fazer. Deus sabe. Ele não está cobrando além do que a minha capacidade física, mental consiga fazer. Se eu consigo alcançar minha vizinhança com meus esforços, Deus sabe. Se eu não consigo alcançar um bairro inteiro, não tenho mais capacidade física e mental para isso, Deus também sabe. Deus sabe. E aí Deus faz um apelo aos mais jovens, né? Que tem mais força, tem mais vigor. O que é que vocês andam fazendo, aqueles que conhecem o Evangelho eterno? Em que estão gastando a sua energia? O que é que está consumindo toda a sua energia de maneira que você não consiga nem alcançar os seus vizinhos porque estão cansados? Você que professa um dia estar no céu com Jesus Cristo, as suas obras dizem que realmente você quer estar lá? Devemos ponderar e meditar. Porque se não formos, as pessoas não vão invocar o nome do Senhor. Elas vão morrer em seus pecados. Mas se aquela alma poderia ter sido alcançada pela palavra do Senhor, por causa dos meus esforços, e não foi, o sangue está nas minhas vestes. Irmãos, oremos, porque o trabalho, a força, a graça para que as pessoas sejam convertidas vem de Deus. Então oremos. Mas devemos trabalhar como se o trabalho fosse todo nosso, dando o nosso melhor na obra do Senhor. É o que devemos fazer e não temos feito. Que o Senhor perdoe-nos de nosso sono, que o Senhor perdoe-nos de nossa negligência, que o Senhor nos perdoe de não termos valorizado o Evangelho que Ele tem nos dado. E que Ele nos desperte. A palavra fala, desperta tu que dormes. O Senhor nos desperte para nos esforçarmos para alcançar as almas. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O tempo é curto, mas ainda há tempo de a gente colocar o joelho no chão, arregaçarmos as mangas e sairmos em nome do Senhor. Então Deus está nos chamando, a espada vem para tocarmos a trombeta, enquanto a espada não chegou, mas ela está chegando. Toquemos a trombeta nas ruas, nas cidades, nos becos, nas casas, nas praças, onde tiver oportunidade. Para que as pessoas sejam advertidas e não se percam em seus pecados. Se fizermos isso, meus irmãos, nós vamos ouvir isso aqui. Vamos abrir em Apocalipse,
capítulo 22. Capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, eis que cedo vem o Senhor Jesus. Ele vai trazer o galardão, a recompensa, mas Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Se cumprirmos as nossas obras conforme Deus mandou, receberemos o nosso galardão segundo essas obras. Mas se as nossas obras for de covardia, se nossas obras for de não ir quando deveria ir, receberemos o galardão conforme as nossas obras. E Deus será justo no galardão. Mas ele fala aqui no versículo 14: Bem-aventurado aquele que pratica os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus vão entrar na cidade pelas portas, vão ter direito à árvore da vida. Mas para que eles passem a ser pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, eles precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Porque, como eu falei no início, o que as pessoas têm ouvido hoje é um evangelho que ensina elas a transgredir a lei de Deus. Deus não é uma trindade. O primeiro mandamento diz isso, mas o evangelho de hoje diz que Deus é uma trindade. Estou falando o falso evangelho. Deus não tolera adoração à imagem de escultura, mas igrejas hoje, tem igreja que diz que não tem problema ter imagem de escultura. Deus diz na sua lei que deve-se guardar o sábado, mas em sua maioria as igrejas hoje dizem que não, que será para o passado, que não precisa mais guardar o sábado. Mas Deus está falando que só vai entrar no céu, na terra prometida, na cidade pelas portas, e ter acesso à árvore da vida os que obedeceram os mandamentos. Mas para que elas sejam pessoas assim, precisamos ir e avisar, tocar a trombeta, porque líderes estão enganando elas, carregando elas para o buraco. E se tocarmos a trombeta, muitas almas vão vir. Muitas almas vão ser libertas da destruição. Então, meus irmãos, eu sei que ao olharmos a situação da terra, traz sobre nós um desânimo por ver tanta maldade, tanto engano circulando nas igrejas, tanta corrupção dentro das igrejas mesmo. O mundo quase como uma Sodoma e Gomorra. O mundo está quase como a época de Noé, quando foi destruído pelo dilúvio. Porém, se confiarmos no Senhor, entregarmos a mensagem, se trocarmos a trombeta, escrevam o que eu estou falando, veremos almas que têm ainda andado perdidas nesse mundo de trevas, sendo transformadas e se unindo ao verdadeiro rebanho do Senhor. E essa será a nossa alegria. Certa vez, eu estava lendo sobre um grande pregador e uma das coisas que ele pediu a Deus, ele escreveu foi: Senhor, não deixe que eu viva inutilmente. Não deixe que eu viva inutilmente. Aquele pregador, ele viu que se ele não anunciasse o evangelho, se ele não compartilhasse a fé que ele recebeu, ele teria uma vida inútil diante do Senhor. Então ele orou a Deus e pediu: Senhor, não deixe que eu viva inutilmente. Recebeu uma mensagem dessa e não se compadecer do sacrifício que Cristo fez para que outras almas fossem salvas, não só a minha. Irmãos, não cheguemos lá na frente em alguns anos e perceber que a força que temos hoje se esvaiu por causa da idade, perceber que a capacidade mental que temos hoje lá na frente já não será tão a mesma por causa da idade, e não permitamos olhar para trás e saber que hoje poderíamos ter feito muita coisa pelo Senhor,
e não fizermos. Não permitamos chegar no tempo em que a igreja verdadeira será perseguida e será mais difícil ter a liberdade de pregar o Evangelho e olhar para trás e saber que na liberdade que tínhamos para falar e alcançar mais pessoas, nós não falamos. Não deixe que esse arrependimento lhe chegue lá na frente. Será um peso que vai cair sobre cada um, que não trará coisa boa, não trará alegria, mas tristeza no coração. Espero que ao chegar lá na frente, se assim Deus o quiser, quando chegar a época em que as liberdades serão tiradas e o que a Bíblia testemunha que vai acontecer, onde aqueles que guardam os mandamentos serão perseguidos e mal vistos, que possamos olhar para trás e falar, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Agora, Senhor, estou em Tuas mãos. Então, meus irmãos, saiamos e anunciamos, espalhemos a semente verdadeira. A semente que verdadeiramente dá fruto. E deixamos o crescimento na mão do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos desperte e perdoe o nosso sono, a nossa negligência. E vamos anunciar um Evangelho que a gente sabe que é o verdadeiro, que vai trazer a verdadeira salvação a todo aquele que ouvir e crer. Amém? Então o Senhor nos convida. O Senhor nos chama hoje a sermos atalaias em Sua obra, a sermos aqueles que hão de anunciar o verdadeiro Evangelho a toda criatura. Eu fico às vezes pensando, para a gente poder fazer oração, chegar no céu, durante os 1000 anos, os milênios no céu com Cristo, e Jesus chegar para cada um e falar, olha, tá vendo aquelas pessoas ali sentadas? Elas estão aqui porque você teve a coragem de ir. E elas se salvaram. Irmãos, eu creio que não vai ter nada nesse mundo que compense a alegria que vamos sentir no coração. Ver almas lá e Jesus poder falar, elas estão porque você deixou a preguiça, o desânimo, o medo, confiou em mim e foi e anunciou. Então elas estão aqui. Elas estão aqui porque você foi fiel ao chamado e anunciou o verdadeiro Evangelho. Aquela família foi salva porque você saiu do sofá. Aquela família foi salva porque você decidiu priorizar o reino de Deus e não outras coisas. Aquela família foi salva porque você poderia ter passado uma tarde fazendo qualquer outra coisa que não trouxesse fruto nenhum, mas você escolheu botar os folhetos na mão e disse, essa rua eu vou anunciar o Evangelho hoje. E essa família foi salva. Temos pouco tempo nessa terra. Então que nós possamos anunciar o verdadeiro Evangelho. É o que Deus espera da sua igreja. Quem deseja ir anunciar o Evangelho em nome do Senhor? Eu quero. Que essa seja também a sua decisão hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê esse ânimo e essa coragem para que anunciemos o verdadeiro Evangelho do Reino do Senhor Jesus. Querido e bondoso Deus, que o Teu nome seja louvado e exaltado. Que o Senhor perdoe nossos pecados e a nossa sonolência e muitas vezes nossos desânimo. Que o Senhor perdoe o tempo gasto com coisas que não deram fruto algum, quando poderíamos ter levado Tua preciosa semente a almas que necessitam. Que o Senhor desperte-nos como Teu povo e que essa preciosa semente, o Evangelho eterno, saiamos a jogar em todos os solos aí na terra. E deixemos com o Senhor a obra de fazer crescer. E muitas almas assim sejam alcançadas e convertidas para o Senhor Jesus. E que assim o Evangelho chegue ao mundo todo e logo possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, para dar a cada um galardão segundo as suas obras. Nos dá força e ânimo, ó Deus,
para continuar a pregar o verdadeiro Evangelho a toda criatura, para que muitas almas sejam convertidas para o reino do Senhor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste, que Deus te abençoe. Se você se sentir tocado, ore a Deus e Ele vai te fazer também um atalaia na obra do Senhor, para entregar a preciosa semente a toda criatura que ainda necessita ouvir. Até uma próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.